Hoje uma provada diretamente da Praia do Forte. Vamos falar e conhecer o melhor do Castelo Dias Dávila e sua história. Vamos também acompanhar as apresentações da música da banda Pimenta Baiana. Fique agora com as explicações do guia Gutenberg sobre esse castelo que traz grandes importâncias para todo o nosso Brasil. Pessoas convidadas em luxo chegavam aqui para visitar a família Dávila, ou convidados mesmo, né? Assim como Dom Pedro, enfim, era recepcionado no pátio de honra, que essa é a porta principal. Porque as portas pequenas. Porque eles eram pequenos. Exatamente, baixinhos. Tanto que os nobres naquela época eles não dormiam na parte mais alta e nem na frente. Dormiam nos fundos da casa, no térreo. Porque isso era um modo de proteger a família de invasão, né, pelos corsários, por terra indígena, os próprios inimigos mesmo, pirata, enfim. Então os quartos da casa, no solo, tem 3 portas. É diferente, né? Hoje a pessoa tem uma porta e fala, vou fechar para ninguém entrar. Mas naquela época não. Era 3. Entrava para um lado e saia pelo outro. Só para servir como fuga, uma estratégica. Entendeu? Então aqui, à frente da casa, isso aqui era aberto mesmo. Okay? Tem o térreo e mais 2 pisos. É por isso que é o primeiro edifício a ser construído no Brasil. Essa casa aqui, que é a primeira edificação portuguesa. Okay? E essas pedras aqui, ó, elas vieram como lastro nas embarcações. Quer dizer, é trazida pedra, em troca, a saída do Brasil, né, prata, ouro, pedras preciosas. Em 1573, na saída da Baía de Todos os Santos, naufragou uma nau chamada Santa Clara, cheia de pedra, de ouro. O Mar Universal tem uma fortuna de mais de 7 bilhões de dólares entre naufrágios. Principalmente prata, essas coisas de antigo, né? Ouro, vinho, né? Aí custa caro. Só para fazer uma comparação, você chega em Marrocos, na África, se compara o poder da família pelo tamanho da porta. Quanto maior a porta, mais rica é a família. Na Casa da Torre também sempre ao lado da capela há o cemitério, né? Aqui tem 18, foi tirado muitos para poder ser estudado pelos arqueólogos, como eu mostrei para você ali alguns crânios. E essas pessoas eram sepultadas com a cabeça direcionada à parede da capela. Naquela época chamaria de judeus convertidos ou cristãos novos. Judeus convertidos é porque eles tinham que se converter obrigatoriamente, era torturado para se converter, ser católico. Aqueles que não se convertiam para não ter o sobrenome da família, dos donos deles, colocariam o sobrenome de coisas assim da natureza, de Carvalho, Oliveira, Pereira, Machado, Leite, Leitão, Lima, Pimenta, Correia, né? Silva, esses sobrenomes, muitos aí, são pessoas que na época a família, para se identificar, o sobrenome era importante, como muitas pessoas hoje vivem pelo sobrenome, né? Aquela família. Quem tem Jesus aí, na verdade, fazia parte ou desse grupo dos convertidos, né? Ou os escravos. E convertidos, gente, vamos lembrar que eu passei um vídeo para vocês da muralha, onde aparecia aquela mulher vestida de roxo. Lembram disso? Então ela era uma cristã nova, ela era convertida. Ela vinha para cá para casar com algum donatário, algum dono de Sesmaria, por causa daquela questão do povoamento que vocês estudaram, certo? Então ela era uma cristã nova, é o que Gutenberg está falando, certo? E assim, Jesus, como eu falei, eram 2 ramificações. Quem tem Jesus? Eu tenho Jesus, o sobrenome. Ou a minha descendência é africana, certo? Ou de algum convertido. O meu nome, como tem Severiano, e Severiano é espanhol, pode ter sido pela Reconquista. Ou seja, muita gente que era islâmico, que se converteu à fé islâmica, teve que vir para o Brasil e se converter novamente à fé cristã católica.
no armário como seria na época, tiro. Aí eu faço a pergunta a vocês. Vocês guardam aqui hoje nos armários? Roupa. E naquela época era o quê? O quê? Casaco? Armas, pessoal. Armário de armas. Fomos conversar com o guia Gutenberg para sabermos mais sobre a história e a importância do Castelo Garcia Dávila, a Casa da Torre, que tem várias histórias e vários contos que fazem parte da nossa história rica da cultura brasileira. Estamos aqui diretamente do Castelo Garcia Dávila. Estamos fazendo um programa especial para o aniversário da nossa cidade, Salvador. E vamos fazer uma pergunta ao nosso guia Gutenberg, o quanto esse castelo significa para Salvador. Significa que foi uma das casas que ajudou ativamente na luta da independência, protegendo Salvador contra as invasões holandesa, inglês, francês. E o Garcia Dávila, que veio na expedição e veio na época da fundação de Salvador. Então isso é importante. Garcia Dávila com Tomé de Souza. Muito obrigada. Agora vamos falar com o nosso professor Jorge Portugal. Tudo que é sólido desmancha no ar. Essa tua afirmação feita de Karl Marx foi uma metáfora mais feliz para definir ideologias, formas de governos e modos de produção que nasceram, vingaram e ruíram, como num ciclo de vida e morte quase natural. Em relação à Casa da Torre, pode haver várias interpretações dessa frase, como por exemplo, o forte governo implantado naquele tempo na Europa, que teve influência daqui, mas que ao passar do tempo foi se acabando, foi extinto. Também outra relação pode ser pelo fato de aos poucos a Casa da Torre virou ruínas, foi se degradando, mesmo com a preservação do local. Outra interpretação muito interessante é pela Casa da Torre ter tido uma importância muito grande para o Brasil e principalmente para a Bahia. Essa história sólida está se desmanchando no ar, pela falta de conhecimento da sociedade sobre esse monumento muito importante da Bahia. É isso aí. Agora com você, Jackson Costa. Valeu, professor Jorge Portugal. Estamos agora com a guia que vai falar pra gente um pouco mais sobre o Castelo Garcia Dávila. Boa tarde, eu sou a guia e me chamo Maiana. A Casa da Torre, ou Castelo Dávila, como quiser chamar, é tombado e é um patrimônio muito importante daqui da Bahia. Com muita importância para a história desse país, existe uma fundação que preserva o castelo. Vamos agora aos comentários do historiador Max Jorge. Bom dia, Jackson, e bom dia para o pessoal de casa. A Casa da Torre teve suas origens na iniciativa de Diogo Álvares Correia. Ela foi um embrião no morgado do estilo feudal na época das capitanias da Bahia, ainda no século XVI. E que, durante 250 anos, expandiu-se ao longo de gerações dos seus senhores, pela quase totalidade da região nordeste do Brasil. Constitui-se no centro de um expressivo poder familiar no período colonial, sem cujo auxílio essa mesma região possivelmente teria sido perdida para a França ou para os Países Baixos. De 1798 em diante, esteve envolvido nas lutas pela independência do Brasil, e muitos dos seus membros foram agraciados com títulos de nobreza, tanto por Pedro I do Brasil como por Pedro II do Brasil. Além de seu papel de vulto no desbravamento do sertão nordestino e na evolução territorial do Brasil, a Casa da Torre foi pioneira na pecuária na região, e estando associada ao trânsito no chamado caminho da... Tentamos arrancar mais algumas informações
do Guia Gutenberg sobre o Castelo Garcia d'Ávila. Bom dia, Gutenberg. Nós estamos aqui diretamente para a TV Globo. Sei que o senhor já falou, né, sobre a importância da Bahia, desse castelo para a Bahia. Mas o pessoal que ligou o televisor agora vai querer saber um pouquinho, né, a importância do castelo Garcia d'Ávila para Salvador, para a Bahia e para o Brasil. Tem muita importância para a independência da Bahia? Sim, muita importância. Defendendo a costa aqui contra a armadura portuguesa. Parabéns pelo seu trabalho aqui, muito interessante. Vou voltar mais vezes aqui. E é isso. Agora é com você, Jackson Costa, pro aprovado. O aprovado deste sábado termina aqui mais cedo, excepcionalmente por causa da transmissão da Fórmula 1 diretamente de Dubai. Fique agora ao som da banda Pimenta Baiana. Ô menina, que pimenta é